Falar sobre a glória de Cristo, do Evangelho de Cristo no Antigo Testamento é a minha paixão também, porque como pregador da palavra eu tenho que fazer duas coisas. Domingo pela manhã na minha igreja local eu exponho o Antigo Testamento e à noite eu exponho o Novo Testamento. Então já tive o privilégio de pregar Gênesis todo, Levítico, Êxodo, Número, Levítico, e Levítico, Números, e agora estou no capítulo 22 de Deuteronômio. Capítulo difícil de sair, porque cada lei é um tema. É como se eu estivesse pregando a bem-aventurança. Cada bem-aventurança é um sermão. Eu acho que vai ser difícil sair do capítulo 22. Mas eu tenho partido de um princípio muito claro. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, por favor, no texto de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Texto bem conhecido nosso. Eu vou ler esse texto a partir da Corrigida Fiel. Não vou dizer a melhor, mas para mim a melhor, né? A melhor versão. Lucas capítulo 24. O último capítulo, a partir do verso 44. Lucas 24, a partir do verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos orar. Ó Senhor, como foi bem pregado, bem ensinado na primeira palestra, tão claramente, tão verdadeiramente, o fim da nossa vida é a Tua glória, Senhor Deus. É louvor do Teu nome. Ensina-nos, pelo amor do Teu nome, a buscar isso. Ensina-nos que nós não vamos glorificar ao Teu nome, nós não vamos dar glória ao Teu nome, se não fizermos aquilo que o Senhor ordena, se não adorarmos ao Senhor segundo o que o Senhor ordenou na Sua palavra, se seguirmos os nossos caminhos, se andarmos segundo os nossos próprios pensamentos, se pregarmos o Evangelho segundo o nosso próprio entendimento, certamente a glória não será do Senhor. E por isso nós rogamos ao Senhor nessa noite que nos ensine a ver a glória do Evangelho de Cristo nas Sagradas Escrituras da Antiga Aliança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Essa é uma questão fundamental nesse capítulo de Lucas, até porque Lucas, ele escreve tanto o Evangelho quanto Atos, e não há nada mais glorioso do que essa fusão estabelecida em Atos e Lucas como Evangelho. É que o livro de Atos, por exemplo, ele começa descrevendo o seguinte. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, Atos capítulo 1, verso 1, e depois vamos voltar para Lucas e depois para o Antigo Testamento, né? Lá, Atos 1, verso 1 diz assim: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E veja a colocação de Lucas aqui, não é?
E como eu vou seguir a regra do irmão, só depois dos 30 anos eu vou citar grego. Então eu não tenho 30 anos, eu não vou citar grego, né? É brincadeira. Eu não precisa nem dizer que é brincadeira, né? Mas eu fiz questão de dizer. O texto diz assim, veja como é interessante. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus, e aí veja o detalhe, começou a fazer e a ensinar. E aqui não é o tudo que ele fez e ensinou, é o que ele começou a fazer e ensinar. O que Lucas está dizendo aqui em Atos eu escrevi o primeiro livro, que é o Evangelho. O Evangelho foi o Deus encarnado no nosso meio, antes da ressurreição. Por isso que o verso 1, ele termina com esse argumento: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera, foi elevado às alturas. Então ele diz até aquele dia em que ele foi assunto aos céus. Então ele começou a ensinar alguma coisa, ele começou a falar de alguma coisa no período que ele esteve na terra. Então o que é Lucas, o Evangelho? É o que Cristo começou a fazer e a ensinar. E o que é Atos? É o que ele continua fazendo e ensinando dos céus. Perceba, é o que ele fez e ensinou na terra, e o que ele continua fazendo e ensinando dos céus. Como é que ele faz isso? Pelo Espírito que nos foi dado. Lembra lá de João no capítulo 16, que ele vai falar do que ele ouviu de mim, e que ele vai instruí-los na verdade. Ele não vai falar outra coisa a não ser daquilo que ele aprendeu de mim. Isso é um ponto importante, porque Lucas então descreve, voltando ao capítulo 24 do Evangelho de Lucas, ele descreve que o Antigo Testamento fala dessas coisas. E aí o que mexe com a minha cabeça, eu posso dizer para os irmãos com tranquilidade, que não é só que ele diz que fala a meu respeito, que os profetas falam a meu respeito, que o Pentateuco fala a meu respeito, ou que os Salmos, que é a terceira parte da divisão do cânon, falam ao meu respeito. Não, ele diz ainda mais o que fala a meu respeito. Ele não diz apenas que eles falam, porque aí eles falam tudo a respeito de Cristo. O que é que eles falam? Cristo vai resumir o conteúdo. Volte comigo para o capítulo 24, por favor. Lucas 24, verso 44, veja, acompanhe comigo o texto. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. 44. A seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender a Escritura. E ele disse: assim está escrito o que Cristo... Veja, eu vou mostrar para vocês o que é importante saber. O que está escrito na lei de Moisés, o que está escrito nos profetas, o que está escrito nos salmos a meu respeito. Aí ele diz no verso 46: assim está escrito. O que é que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos? Que ele havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o Evangelho para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Rapaz, ele diz, está escrito lá no Antigo Testamento isso. É isso que está tratando o Antigo Testamento. Você pode querer buscar toda a temática que você desejar no Antigo Testamento. Se não busca essa, você está pegando o autor da Escritura e dizendo: você não sabe do que o Senhor está falando. É disso que se fala. É disso que se fala.
Ora, problema agora, onde eu vou encontrar isso no Antigo Testamento? E pode ficar tranquilo que eu não vou ensinar isso para vocês nessas duas palestras. Eu não tenho tempo, certo? Eu não tenho tempo de fato. Como o pastor Márcio disse, tem lá nas coisas da igreja, no YouTube da igreja, os sermões de Gênesis a Deuteronômio, verso a verso, as exposições que eu tenho feito durante esses 8 anos no Pentateuco. No final do ano, se Deus me permitir, eu quero concluir o Pentateuco, ter pregado todo o Pentateuco, verso a verso, nesses 8 anos de pastoreio nessa igreja local. É o meu desejo. Mas o fato aqui é, eu tenho que começar de onde? Começar do princípio. O que é que o Moisés fala acerca desse tema? Isso me chama a atenção para o fato de Paulo dizer que o evangelho ia ser pregado ao mundo e que ia começar de Jerusalém. Você vai começar a entender então que missões nessa perspectiva está lá no Antigo Testamento. O evangelho é proclamado ali. Se eu prego no Antigo Testamento e não proclamo o evangelho de Cristo, eu fiz uma boa palestra, mas não preguei. Se eu pregar em qualquer texto do Antigo Testamento e não pregar Cristo, o evangelho de Cristo, eu fiz uma excelente palestra, mas não preguei. Porque está dito que nas estruturas do cânon eles falam acerca de Cristo, e diz o conteúdo do que fala acerca de Cristo. Eu queria que você então voltasse comigo, por favor, Gênesis, vamos olhar para o nosso capítulo, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, queria que você voltasse comigo nesse texto, verso 15 e 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aqui nós temos com clareza, o Deus que cria o homem, depois cria a mulher. O verso 18 vai mostrar isso, que a mulher foi criada posteriormente ao homem. E na revelação bíblica, a ordem da criação é doutrina. Isso é importante frisarmos, A doutrina não é só declaração doutrinária, mas são fatos dentro de uma ordem que são estabelecidos como doutrina. Paulo, por exemplo, vai usar o fato de que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher para falar da autoridade da igreja. Ele diz: eu não permito que a mulher tenha autoridade de homem, porque primeiro foi formado Adão e depois a mulher. Na lógica de Paulo, no conceito de Paulo, a ordem da criação é uma doutrina. A ordem dos fatos implica em doutrina, e não apenas aqui, em qualquer outro lugar. Eu vou dar um exemplo para você, Veja, Abraão, ele foi chamado dentre os gentios. Capítulo 11 fala um pouco da história da família dele. No 12 ele é chamado para ser aquele que vai dar início ao povo de Deus. No capítulo 17 ele é circuncidado. Não vamos entrar no mérito aqui da circuncisão como batismo, não é o ponto que eu quero chegar aqui, apesar de ser minha fé. Mas o meu ponto aqui é simplesmente esse. Veja, no capítulo 12 ele creu, no capítulo 17 ele foi circuncidado. Há uma ordem. Aí Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 4, no versículo 9 ao 11, ele diz: ora, veja assim, Abraão ele é pai de quem? Dos circuncisos ou dos incircuncisos? Paulo começa a discussão. Peraí, dos incircuncisos, por quê? Porque quando ele creu, ele era circuncidado. Ele disse: não. E o que foi que ele recebeu depois de crer? Ele diz: a circuncisão, como selo e sinal da justiça. Isto é, ele creu no Senhor e recebeu um sinal externo, como o batismo.
você crê e depois recebe o sinal do batismo. Aí ele disse, essa é a ordem. Você percebe, capítulo 12, ele pega uma ordem histórica e diz, essa é uma doutrina. E veja, lá no capítulo 9, ele vai argumentar ainda de 10 coisas extraordinárias em Romanos. Por exemplo, Paulo vai dizer assim, ora, quem são os eleitos de Deus? Como é que funciona a salvação no Antigo Testamento? Ele começa a discutir, ele diz, olha, a salvação, ela foi assim, será que é porque o filho de Abraão, todo que é filho de Abraão é salvo? Ele já começa o capítulo 9 dizendo, nem todo que nasce Israel é israelita. Aí ele diz, veja, Abraão teve um filho com a mulher que não era a sua esposa, e o filho que ele teve com a sua esposa era o filho que foi da descendência. Mas alguém poderia dizer, então é o filho de Abraão, com a esposa que é, todo que nasce de Abraão é salvo. Aí o verso seguinte, mas preste atenção, depois de Abraão veio o seu filho, Abraão, Isaque casou, e a sua esposa tinha 2 crianças dentro dela. Não é porque nasce naturalmente dele, ele escolheu um e não outro. Então, Paulo vai dizendo, você entende? É pela eleição, não é pelo nascimento. Não é pela ordem natural, é pela escolha de Deus. E Paulo vai argumentando, e veja o que ele está fazendo, ele está pegando a ordem dos fatos, e dizendo, isso é doutrina, aconteceu isso com Abraão, depois aconteceu com os filhos dele, e ele vai dizendo, isso é doutrina, isso é doutrina, isso é doutrina. Assim a Bíblia ensina. A revelação bíblica, ela se faz assim, os fatos históricos e os seus acontecimentos na ordem sequenciada, são tratados por doutrina no Novo Testamento. Eu gosto muito do Graham Goldsworthy, não sei se vocês já viram o livro dele, da Fiel, publicado, lendo a Bíblia como livro cristão. Eu tenho toda a coleção, toda a obra dele que você possa imaginar, eu tenho. Gosto de tudo que ele escreve. Tem minha diferença com ele ali acolá, porque a escola que ele trabalha tem uma visão do pacto meio estranha, mas a gente convive, a gente é irmão. Ele é muito bom. Ele é muito, muito bom. Graham diz o seguinte, num artigo que ele escreveu em determinado tempo, em determinado lugar. O que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Ele diz, quanto tempo durou para o Antigo Testamento ser escrito? Ele disse 15, 16 séculos. E o Novo Testamento, décadas? O que é o Novo Testamento, ele pergunta? É a sistemática do Antigo. É a teologia sistemática do Antigo Testamento. O que Paulo faz, ele pega todas as histórias, os eventos e dá a doutrina. Paulo vai falar a doutrina da justificação pela fé. Ele pega a história de Abraão e de Davi para contar. Eu vou ensinar você a doutrina da justificação. Abraão e Davi. Ele pega a história e diz, essa é a doutrina. Os fatos como eles acontecem. Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden. Há uma relação entre Deus e o homem que é natural, criador, criatura. Mas nenhuma obediência da criatura, nessa relação criador-criatura, poderia fluir ou fruir ou receber alguma bem-aventurança de Deus por si só. Porque a obediência de uma criatura, ela é da natureza da criatura. William Abrakel diz uma coisa interessante, ele diz assim, palavras dele, Deus é legislador, e se Deus não estabelecer leis, ele não é Deus. O homem está debaixo de leis, se ele não está debaixo de leis, ele não é homem, não é criatura. É da natureza do Criador legislar, é da natureza da criatura estar debaixo de leis. Então Deus coloca o homem, e por natureza há uma relação criador-criatura ali, naturalmente. Só que ele não para aí. Ele faz uma estrutura com ele que ele chama de pacto. Faz e diz a ele que se ele comer do fruto dessa árvore, ele vai morrer. Você entende, irmãos? Toda desobediência do homem levaria à condenação. Mas ali há uma estrutura clara.
A ponto de Paulo, em Romanos 5, dizer: por um só homem entrou o pecado, pelo pecado a morte. Todos morreram porque todos pecaram nele, isto é, todos os homens eram representados por Adão. Nós somos representados. Daí a salvação, ela é assim: todo homem que nasce de nascimento ordinário nesse mundo é representado por Adão. É por isso que Cristo não é representado por Adão, porque ele não nasce de modo ordinário, ele nasce de modo extraordinário. Mas todos os que nascem de modo ordinário são representados por Adão. Então eu e você e qualquer um nesse mundo, exceto Cristo, é representado por Adão. E se é representado por ele, está morto nos seus delitos e pecados. Para que Cristo fosse meu representante, ele não poderia ser representado por Adão. E é esse o ponto. Adão, então, ali, ele é colocado por Deus e dado uma ordem a ele para obedecer. Essa obediência, como seria? Abra sua Bíblia comigo em Gálatas 3,10, por favor. Gálatas 3,10. Como seria essa obediência? Diz o texto. E aí a sequência do texto é: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro dessa lei ou da lei para praticá-las. Nós estamos, veja, todo homem está debaixo dessa maldição. Porque o que é requerido de Adão, sabe o que era? É que ele fosse obediente e permanecesse. Veja, não era obediente num tempinho específico, mas ele permanecesse obediente. Segundo, não apenas em uma lei, mas em tudo que está escrito no livro, para praticá-la. Era requerido dele esse tipo de obediência. É por isso que você vai encontrar no Novo Testamento referências a Cristo como essa. Veja bem, Paulo falando sobre Cristo, lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus, antes se esvaziou tomando forma de servo, e sendo servo assumiu a forma de servo, e morreu e foi obediente até, ele foi obediente até a morte. Ele permaneceu, ele nunca quebrou a lei. Maldito todo aquele que não permanece. É o testemunho de Paulo. Ele foi obediente da encarnação até a sua morte. Nunca ele quebrou uma lei. Era por isso que era meu representante, como redentor. Adão, ele era representante de toda a raça humana. Era requerido isso dele. Ele quebrou a lei. Ele quebrou a lei. Acontece que a lei tem uma penalidade. A penalidade da lei, a morte. Paulo vai dizer em Romanos: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Veja como é interessante, ele não diz o salário do pecado é a morte, mas ele diz o salário da obediência é a vida eterna. Não, ele diz o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Há um contraste. O salário e o dom. A vida eterna é um dom, é recebido, é representado. Acontece então que Deus, veja, nós estamos no capítulo 2 de Gênesis, e Deus deu uma ordem a esse homem, para que ele fizesse tal coisa. Acontece que Adão, nós sabemos muito bem, quebrou a lei, está muito claro isso na Escritura. Ao quebrar a lei, ele entra debaixo de maldição e miséria. É engraçado, o irmão citou o catecismo da nossa igreja, eu vou fazer questão de citar também, porque é demais, né? Você cita, eu não cito, né? Mas o irmão citou o catecismo da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana historicamente, né, ela cita, que são os padrões de Westminster, diz assim, quando fala o que é exatamente que nós temos recebido do pecado em si, veja bem, o que nós recebemos
consequência do primeiro pecado do nosso pai, de Adão. Aí nós recebemos o quê? A pecaminosidade e a miséria. Nós somos sujeitos a toda a miséria nessa vida e na vida eterna. E nós somos pecadores e estamos debaixo da ira e da maldição de Deus. Maldito todo aquele que não anda, não permanece em tudo. Se nós somos transgressores da lei, nós estamos debaixo de maldição. São as consequências imediatas da queda. Acontece, e é importante frisar isso, acontece que quando o homem cai, eu não vou entrar nos detalhes desse texto particularmente, quando ele cai, algumas coisas vêm à tona, alguns atributos de Deus que não são conhecidos, e algumas características dos homens que também não eram reveladas até aqui. Uma delas, o medo, ou mesmo a consciência ferida. Eu tive medo e me escondi. A consciência ferida, a consciência aguçada pelo pecado, ela é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Ela é uma bênção porque ela revela que alguma coisa está errada, é uma maldição porque nós pecamos. Mas Deus, diz Herman Bavinck, num livro específico que ele tem, não da obra dele de sistemática, mas um outro livro à parte, ele escreve, dizendo que a crise de consciência, ela é uma bênção de Deus, porque não foi dada nem a demônios, nem aos animais. O demônio, ele vai fazer o que faz, e não vai ter crise de eu pequei, eu não vou dormir hoje. Mas Deus deu ao homem esse instituto, deu a ele a condição de perceber que pecou. Daí Paulo fala várias vezes no Novo Testamento: eu me esforço, irmãos, para ter a minha consciência pura diante de Deus e dos homens. Esse é o esforço de Paulo. Ele vai dizer a Timóteo, porque se nós mantivermos a nossa consciência pura, nós não vamos naufragar na fé. Se nós não tivermos a nossa consciência impura, nós vamos naufragar na fé. E Paulo estabelece então aquilo que é conhecido no texto: o pecado aguça no homem a certeza de que ele quebrou a lei. Só que naturalmente o homem, ele não tem como se redimir-se. Por si só ele não tem como fazer. E aí então vem a revelação da religião natural. A religião natural é aquela que produz imediatamente um Redentor, pelas próprias mãos. E aí, vocês que estão no seminário, os irmãos que estão na igreja, sabem que quando a gente estuda narrativa, o narrador bíblico, ele tem tanta informação para dar num texto, que ele só vai dar aquela que é fundamental para aquilo que ele quer tratar e o assunto que ele quer lidar. A pior pergunta que um estudioso da Bíblia pode fazer ao texto é aquele que o autor não quis responder. A melhor pergunta para se fazer ao texto é aquela que o autor quis responder, porque eu sei para onde ele vai me levar e o tópico e o tema que ele vai me conduzir. Então ele quis, veja, ele aqui nesse momento, ele vai sem falar nada, ele descreve: com as próprias mãos eles fizeram vestimentas de folha para si. Ele poderia dizer, eles se cobriram porque ficaram com vergonha, mas ele dá o conteúdo daquilo, o material utilizado. Eles se envergonham e fazem com a própria mão. Interessante que esse tema, fazer com as próprias mãos, é um tema que percorre todo o Antigo Testamento. Passa a ser o tema da idolatria. Qual é a diferença do verdadeiro Deus para o ídolo? Deus criou todas as coisas, o ídolo foi feito com as próprias mãos. O ídolo é criado. Deus é o criador de todas as coisas. A criação, o Deus ser criador, distingue de um ídolo que é feito. Fazer com as próprias mãos é idolatria, na linguagem bíblica, a ponto de a circuncisão que é feita com as mãos, quando Cristo chega e já não é, e é abolida, ela é tratada como pecado lá por Paulo em Colossenses. Olha, Cristo ele não purificou vocês pela circuncisão com as mãos,
Ele não fez com as mãos. Usa essa linguagem intrigante em Colossenses. Mas aqui veja onde nós vamos, e eu quero levá-los ao seguinte entendimento. Gênesis estabelece imediatamente após a queda a certeza da quebra da lei, e não há dúvida de que não ficou no subconsciente, porque Deus chega e diz: porque fizeste isso, maldito és para a serpente, o homem pagará dessa forma, a mulher pagará dessa forma. Deus julga o pecado deles imediatamente e os expulsa da presença de Deus, os expulsa dali. Mas antes disso, ele diz no verso 19 do capítulo 3 do livro de Gênesis, que ele é pó e ao pó vai voltar. Aí no verso 20, Adão dá nome à sua mulher, dizendo o nome dela é Eva, que vem da palavra Ravá em hebraico, que significa a vida ou a mãe dos que vivem. E no verso 21, o Senhor o veste com pele de animais. Há uma mudança no texto. Eu não me cubro com aquilo que eu faço com as minhas próprias mãos. Eu sou coberto com aquilo que Deus provê para mim. E há uma distinção interessante, é que com aquilo que Deus faz, ele descreve como, não é a moda do couro, moda ali é com a pele de animais. Com quem foi que Abel aprendeu a sacrificar? Por que ele apresenta a gordura a Deus no seu sacrifício? Quem ensinou Abel? Foi instruído pelo seu pai, que aprendeu com o próprio Deus. O modelo é, imediatamente após a queda, Deus diz: eu porei inimizade entre a serpente e a mulher, o descendente dela e o descendente da serpente. Esse vai ferir o calcanhar do filho da mulher, e o filho da mulher vai pisar na cabeça da serpente. A palavra hebraica é a mesma palavra para ferir, para pisar, apenas aí o ato é o movimento. Veja, ele pisa na cabeça, mas ele teve o calcanhar ferido. Ele está descrevendo que a redenção virá pelo meio do sofrimento. O sistema sacrificial está posto aqui. A redenção se fará por meio da morte. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, verso 14, descreve exatamente assim: e Cristo Jesus, sendo carne e sangue como nós somos, no verso 14 ele diz: ele destruiu na sua morte aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2,14 diz: na sua morte ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Quando ele teve o seu calcanhar ferido, ele esmagou a cabeça da serpente. E aqui você vai perceber que aquilo que foi dito em Gênesis 3,15 é exatamente a promessa da redenção. A consequência do pecado é a morte. O Senhor ordena e aí promete a vinda de alguém, que aí no caso nós saberemos no decorrer da revelação, que é Cristo, e ele vai morrer e sofrer, e na sua morte ele vai destruir aquele que tem o poder da morte. Isso vai se desvelando no decorrer da revelação, mas está ali na forma de semente. Perceba se a vestimenta não tem esse significado. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, Isaías capítulo 59. Preste atenção que o melhor intérprete da Bíblia é ela mesma, certo? Eu conheço um ótimo exegeta, a própria Bíblia. Eu conheço um excelente hermeneuta, a própria Bíblia. Em Isaías, no capítulo 59, diz assim o texto sagrado. Ele está falando do pecado que nos separa de Deus. Acompanhe o texto comigo, por favor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar,
nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Preste bem atenção, o pecado me dá percepção errada das ações divinas. O pecado diz assim, a gente vê o mal no mundo e diz, cadê Deus que não faz nada pelo mundo? Não é o braço dele, não está encolhido, nem está surdo. São os vossos pecados que encobrem e separam. E aí ele mostra o que o pecado faz, degenera o homem. A partir do verso 3, as vossas mãos são contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira, a vossa língua profere maldade. E aí ele fala, veja, lábios, língua, mãos e dedos, ele, tudo, lá no verso seguinte, nos 2 versos após esse, ele vai falar, eles pensam mal e dão à luz a iniquidade. Então, o que eles tocam é maldade, o que eles falam é iniquidade, e o que eles pensam e praticam é pecado. O pecado contamina e degenera o homem como um todo. Não há mais possibilidade de redenção dessa forma. Aquele ato em Adão, imediatamente após a queda, é descrito aqui dessa forma. Agora veja a sequência do texto. Verso 5 em diante. Chocam ovos de asp, de tecem ter de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai uma víbora. Tudo que eles produzem é mal. Agora o verso 6. As suas teias não se prestam para... Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. De onde Isaías tira esse conceito? Há uma necessidade de vestimenta. Daí você vai ver, preste atenção comigo, no mesmo Isaías 59, no verso 15 e 16, ele diz assim, veja o texto. O verso 16 particularmente, não é? Viu que não havia ajudador algum e maravilhoso que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça. Veja que o tema vestimenta, ele é próprio da redenção. Primeiro lá, o homem, quando ele cai em pecado, ele não pode mais, o que ele faz? Veja, Deus disse, obedeça a lei, e ele poderia obedecer e receber os benefícios disso. Agora, o homem não pode mais com as próprias mãos receber benefícios de Deus. Imediatamente, o que o homem naturalmente faz? Com as próprias mãos tenta produzir a sua própria redenção. Com as próprias mãos ele se veste, com o que ele faz com as próprias mãos. E Deus vai fazer com as próprias mãos a sua redenção. Em Isaías 59, então, ele vai e diz, olha, eles são contaminados do pés à cabeça. Isaías no capítulo 1 chega a dizer, da sola do pé até o fio de cabelo, há pus, a contaminação no corpo do homem. O que ele faz não serve. Daí o verso 15 diz, maravilhou-se de não haver um intercessor. Maravilhoso de não haver ninguém que pudesse socorrer. Então o que Deus fez? Vestiu-se. A linguagem paulina é revestivos do Senhor Jesus Cristo. Que é a linguagem dele, a couraça e o capacete. As pessoas dizem que Paulo, quando escreveu Efésios, estava vendo um soldado romano. Ele está citando Isaías 59. Se tinha um soldado romano aqui em Isaías, tudo bem. Mas pense que não, a época é diferente, não é? Ele está citando Isaías 59. Ele viu o Senhor vestido. E aí a linguagem bíblica é revestido de toda a armadura de Deus. A vestimenta da justiça. O sacrifício do Cordeiro foi dado pelo próprio Deus. Pai, como diz o que você citou no Isaías 53, verso 10 e 11, agradou ao Pai moê-lo. E já era tão acordado isso na eternidade, como Efésios 1 vai falar, de um pacto de paz que houve entre a Trindade, em que eles disseram entre si, o Filho diz, eu irei para redimir aqueles que tu amaste antes da fundação do mundo. É verdade? É verdade? O fim de tudo é a glória de Deus.
Mas não é menos verdade que ver aqueles que o Pai amou, perdoado, trouxe grande alegria ao Filho. Não há uma razão plausível para um pai que só tem um filho moê-lo. Eu tenho 3 dos meus filhos, um deles adoece. Você fica meio perturbado. É tranquilo isso. O Deus diz: foi do meu agrado moer o meu único filho. Só por uma razão. Quando ele promete imediatamente que o filho dele teria o calcanhar ferido, é porque era essa a única maneira de ter o pecado perdoado. O povo ao qual o Pai amou antes da fundação do mundo. Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Contudo, não é possível. Não é possível. Só uma maneira, só uma razão para que a glória de Deus seja manifestada. Aqueles que o Pai amou antes da fundação do mundo. O Filho voluntariamente veio e voluntariamente foi esmagado. Como o vinho da ceia que você toma, aquela fruta foi esmagada e você toma o vinho. O Filho foi esmagado, o fruto do seu trabalho. É o que Isaías 53 descreve, diz: quando ele viu o fruto do penoso trabalho da sua alma, ele se alegrou. Ele se alegrou quando ele viu, depois de o seu sangue correr, o pecado daqueles que o Pai amou foram perdoados. O Evangelho é assim. Deus diz, Isaías 59, eu não posso me vestir com o que eu faço. Então aprove a Deus enviar o seu Filho e se vestir com um capacete, a couraça da salvação, para me salvar. Estou pregando o Evangelho em Gênesis 3. Estou falando da glória de Cristo no Gênesis 3. Porque Cristo lhe disse, em Lucas 24, que o Pentateuco falava essas coisas a respeito dele. Eu posso ter certeza disso. O texto encerra a sessão do capítulo 4 e 5 de Gênesis. Eu não vou explorar verso a verso, apenas mostrar a estrutura para vocês. Inimizade. Nascem 2 filhos de Adão e Eva, primeiramente. Depois muitos outros, primeiramente. Caim e Abel. Caim nasce. Deus recebe Abel e sua oferta e rejeita Caim e sua oferta. O coração de Caim se entristece. Como os irmãos de José passam a odiar, eles vão matá-lo. Caim vai matar Abel. Quando ele vai matar Abel, no final, preste bem atenção nisso. Primeira carta de João, no capítulo 3, verso 9, 10, 11 e 12. João diz assim: essa é a distinção entre os filhos das trevas e os filhos de Deus.
Os filhos de Deus, os filhos das trevas, não praticam a justiça e odeiam seus irmãos. Ouviste o que foi dito desde o princípio, João continua dizendo. Nós devemos amar uns aos outros. Aí no verso seguinte ele diz, não segundo Caim, que era do maligno, e por isso matou Abel, porque as obras de Abel eram justas e a dele não. Aí imediatamente ele diz, filhinhos, não vos maravilheis, se o mundo vos odeia. Aí ele pega a primeira vez que a igreja foi perseguida na história, foi em Gênesis 4, quando Caim se levanta para matar Abel. E é o que João está dizendo ali, o mundo vos odeia. Caim se aparta da presença de Deus, verso 16, 17 diz, saindo Caim da presença de Deus, foi para a terra de Nod, e ele constitui uma família, e essa família não tem morte nela, ele tem desvio moral, eles casam com duas mulheres, eles matam por qualquer motivo, e tem produção até artística, mas o capítulo 5 do livro de Gênesis fala de Adão. Adão gerou filhos. Sete entra no lugar de Abel que morreu. Caim não entra na genealogia de Adão. A genealogia de Adão está no capítulo 4, porque foi dito no capítulo 3:15 que haveria uma bifurcação na história, a descendência dos que andam segundo a serpente e a descendência dos que creem na vinda do Filho de Deus. E ele divide a história dessa maneira, capítulo 4 e capítulo 5. Aí no capítulo 5, você tem morte. Ele casa, gera filhos e morre, casa, gera filhos e morre, que é consequência do pecado. Até que chega Enoque, que Deus o toma para si, mostrando que nessa descendência daqueles que creem nesse filho, eles viverão eternamente. A morte não é a realidade final. E aí chega Noé, que Deus vai dar descanso da terra que Deus amaldiçoou por causa do pecado. Adão creu e a sua descendência foi salva, porque ele creu na promessa. Caim se apartou da presença de Deus e seguiu o seu caminho. Os que seguem buscando a justiça própria com as próprias mãos, e aqueles que são justificados na esperança do Cordeiro. A história se divide aqui. O Evangelho começou a se revelar. Esse texto é uma semente. Toda semente de uma árvore, ela desabrocha. Gênesis 3:15 é a semente. Ela se desabrocha. Sistema sacrificial, templo, sacrifício, sacerdócio, terra prometida, tudo isso descrevendo a glória do Evangelho. A glória do Evangelho. Para que não fique a minha palavra contra qualquer outra, eu encerro com vocês lendo Hebreus capítulo 4, o único verso, e a gente encerra aqui. Será que eles ouviram o Evangelho? Será que eles de fato ouviram o Evangelho? Perceba se eles ouviram o Evangelho. Hebreus capítulo 4. A partir do verso 1, vamos ler apenas 3 versos. Ele diz assim: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram o quê? Veja, a nós aqui, lembre-se disso, é o povo do período do Novo Testamento. E do capítulo 3 que ele está citando é o povo no deserto que não entrou na terra prometida. Ele diz: porque também a nós foram anunciadas as boas novas. O que são boas novas, irmãos? O Evangelho.
a nós também foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Como eles ouviram as boas novas, nós também ouvimos. Eles ouviram o que nós ouvimos, só que eles ouviram por tipos e sombras, e nós a essência, depois da vinda do Espírito Santo. Amanhã nós teremos, a gente retorna, pela manhã ou à noite, né? Pela manhã eu retorno esse tema, de onde nós paramos, para dar continuidade sobre esse assunto no decorrer de em outra perícope, em outra estrutura, em outra parte do cano do Antigo Testamento. Nós vamos encontrar esse mesmo Evangelho sendo pregado. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor, por favor. Ó Senhor Deus, nós temos da Tua parte a certeza de que na Tua obra e no Teu Evangelho nós encontramos a salvação. Não em nós mesmos, não na nossa força, nem na nossa própria habilidade, porque Cristo Jesus é o nosso Redentor e Ele é aquele que cumpriu todas as exigências da lei, e nele nós temos a plena e total esperança. Como o apóstolo Paulo descreve, encerrando o livro de Romanos, é em Jesus Cristo que é dado glória a Deus. Ninguém vai devolver a glória a Deus, senão o seu próprio Filho. E ninguém vai glorificar a Deus senão em Cristo. Então nós que desejamos a glória de Deus, não podemos desejá-la à parte de Cristo, porque só em Cristo a glória dele é manifestada. Abençoa o teu povo nessa noite, dá-nos uma noite de descanso, e amanhã possamos retomar para juntos crescermos, aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor tem ensinado na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.